Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e hoje nós vamos conversar sobre Êxodo capítulo 16. Vocês não sabem, mas esse é o primeiro episódio que a gente faz a gravação depois das férias, então faz um tempão que a gente não tá por aqui, apesar da experiência de audição de vocês já ter começado na semana passada. Mas enfim, que bom que você está de volta aqui, Carol, Edu, um prazer tê-los perto de novo aqui e espero que descansados e prontos pra gente continuar mais um ano aí falando sobre a Bíblia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, descansada não é bem a palavra, né? Porque afinal de contas eu tô com um bebê em casa e se no último programa que eu gravei eu não tinha experiência ainda de ter um recém-nascido em casa, eu já estou com um bebê de 2 meses, o tempo passa, né? E as madrugadas ainda estão intensas. Vamos ver se até o fim da gravação aqui de Êxodo, até o fim da gravação da Bíblia, vai estar tranquilo. Não, porque você vai estar segurando seus netos já. Oh, não, calma, Tan. Você vai segurar os seus antes. Bom dia a todos, excelente manhã e bom estar com todos vocês aqui mais uma vez agora em 2024 oficialmente, né? Começando a nossa... Era saga? Era Odisseia? Não lembro como podia ser usado, né? Do Êxodo. Sabe o bingo, aquele que fala as frases prontas? O Edu tem o bingo do Edu. Ele já falou saga, Odisseia, também pode pôr. E tem uma outra, Carol, que ele falava sempre, era do Batman. Ah, do Batman, é verdade. Isso mesmo. Aliás, queria dizer, Edu, que eu assisti o Loki, viu? Você assistiu? Assisti, gostei bastante. Assisti, agora você pode falar todos os spoilers que você quiser. Não tem várias teologadas lá? Tem muitos, né? Várias teologadas ali, muito interessante, vale a pena. E exatamente, né? Carol, posso dizer que não tenho tanta saudade dessa experiência, que é muito boa, fantástica, mas é bom ser tio. Você vai lá, né? curte um pouquinho, pega aqui, brinca ali, depois quando começa a chorar, você devolve pra mamãe. Papai, mãe, devolve pro papai. No máximo troca 1, 2 fraldas e isso. Exatamente. Isso é fantástico. Não tem que ficar de madrugada acordado. Se bem que eu ainda acordo de madrugada, né? Eu tenho o meu menor, o Luca, ele no nada acorda de madrugada, pai, eu quero água. Eu tenho que descer, pegar água pra ele. Compra um squeeze e deixa do lado da cama, pô. Mas é o que a gente faz isso, só que toda vez ele esquece e pede de novo. Ou quando ele acorda de madrugada, conversando, que meu filho fala à noite, e começa a brigar com o irmão dele, do nada, dormindo. Né? Dormindo. É, e daí você, o que foi, Luca? Não foi nada. Daí ele percebe, vira pro lado e dorme. É bem assim. Então, a gente ainda tem essa experiência, mas não como a Carol e o Fernando, né? Que estão naquele momento maravilhoso de noites bem vividas e mal dormidas. Exato. Mas vamos lá. Não queremos que o episódio fique muito cansativo ou longo para vocês ouvintes. O episódio de hoje, como eu falei, vai tratar sobre Êxodo 16. A gente vai fazer a leitura em 3 partes. A primeira parte a gente vai até o verso 10. Na segunda, a gente vai até o verso 21, e aí do 22 até o final. A Carol que vai abrir fazendo as leituras, eu vou fazer a leitura da segunda parte e o Edu vai encerrar esse texto, que dá meio nos nervos, né? A gente vai ver juntos. Queremos agradecer o pessoal que está com a gente no Discord. Sim, nós fazemos todas as transmissões do LBC dentro do Discord. A gente tem uma comunidade de leituras coletivas por lá. Se você quer fazer parte, é de graça. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Obviamente a gente deixou na descrição do programa o link para você acessar. E por lá o pessoal que está ouvindo tem a oportunidade não só de assistir a gente ao vivo com vídeo, tá? Por lá aparece no vídeo, quanto de fazer comentários ou perguntar alguma coisa ou ir interagindo em texto num chat que fica aberto ao lado. É bem legal a experiência, eu sei que a gente não grava em horários muito fáceis para os trabalhadores do Brasil e do mundo aí, mas enfim, de repente você consegue manter uma segunda tela e um fone de ouvido dentro do seu trabalho e ir acompanhando na medida do possível. Queremos também agradecer, como a gente sempre faz, a editora Mundo Cristão, que emprestou pra gente a NVT, que a gente usa nesse projeto. Tem link para você comprar uma NVT sua aí na descrição do programa também. E agradecer a pianista Maria Lídia por ter emprestado a sua arte aí pra gente usar como fundo musical nos blocos do programa.
Dito isso, vamos lá, Carol, antes que o Natanzinho acorde e requeira os seus cuidados. Exato. É bom que você faça a leitura dos versos 1 a 10 do capítulo 16. Isso aí. Então bora lá, pessoal, começando a ler. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. Começou a patifaria, né? Já tinha começado antes, né? Eles atravessaram o mar e já deram uma reclamada. Mas eu continuo achando muito impressionante. O verso 1, ele abre falando no 15º dia do 2º mês. Se a gente fizer as contas com o que apareceu antes, tem um mês que eles saíram lá do Egito. Um mês. Um mês exato. Então, exatamente. Foi no dia 14, né, que eles saíram no mês anterior. Aqui tá no 15º dia. Uhum. Cara, assim, não cabe na minha cabeça. Eles atravessaram um mar com um caminho no meio, sabe? Eles viram as pragas. É tudo muito recente pra eles. Exato. E eu acho muito interessante um destaque aqui que eles falam que, no verso 6 diz: Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Óbvio que aqui Moisés e Arão eles estão falando: olha, é Deus que é poderoso. Mas eu acho que o povo sabia que era Deus que tinha feito, não só pela memória de um mês atrás, mas pelo próprio discurso deles aqui, no começo do capítulo. Porque eles dizem no 3, né? Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Eles não falam que se os egípcios tivessem nos matado, se o faraó tivesse nos matado. Se Deus mesmo tivesse nos matado no Egito. Então eles têm meio que uma ressalva aí contra o próprio plano de Deus. E o discurso deles parece que eles estavam num resort, né? Num hotel de luxo, temos pão à vontade. Parece que esqueceram um pouco do que de fato eles estavam passando por ali. Exato. E acho que é muito da natureza humana isso, né? Quando os problemas passam, a gente meio que romantiza o passado e a gente é pessimista com o presente, com o futuro. Não é diferente aqui pra eles. É nossa insatisfação, né? Isso é um retrato do ser humano. Nós somos extremamente insatisfeitos com o que temos. Sempre nós queremos um pouquinho mais, ou quando temos o necessário, não tá bom, nunca está bom. O copo sempre tá um pouco mais vazio que a gente queria. Sempre assim, né? Então é um exemplo muito claro disso, a experiência do povo. Né, no deserto, Deus mostrando passo a passo o seu poder desde o início, desde lá do início, quando fala que ele ouviu a oração deles e tudo mais, e um povo que é murmurador. Cara do ser humano em geral. E agora eu tenho uma polêmica aqui, eu não sei se eu vou conseguir expressar com palavras a minha dúvida, mas eu queria entender com vocês o seguinte. Sabemos que vou usar um termo aqui que muitos vão entender e outros não, mas eu explico. Entre o joio e o trigo, a aparência é muito parecida.
Mas o trigo é bom e o joio é ruim. E sabemos que dentro do povo de Israel tínhamos pessoas que representavam o trigo no sentido de acreditarem, de confiarem, e tinham aqueles que eram como o joio, né, que tava ali só, mas que quando o vento vem, leva, né. E aí, aqui quando eles começam a falar, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, que não sei o quê, eu comecei a pensar o seguinte, será? E eu já tenho uma resposta pra isso, mas queria ouvir de vocês. Será que tinham aqueles que apenas estavam fazendo o que tinham que fazer para cumprir tabela, e não necessariamente porque acreditavam realmente que aquela situação fosse a mando de Deus? Então, por exemplo, com as 10 pragas. Você tem que passar o sangue na soleira da porta lá para o primogênito não morrer. Possivelmente tinha aqueles que falavam, né? Não acredito nisso, mas vou fazer aqui, porque já que o meu vizinho tá fazendo, já que o meu pai e minha mãe estão fazendo, eu vou fazer também, né? Porque é como a gente acabou de falar, eles acabaram de vivenciar um milagre. Não, né? Uma centena de milagres. E mesmo assim eles falam, caramba, era melhor a gente ter morrido no Egito. Então, tinham ainda aqueles incrédulos, né? Você diz no sentido de ter alguém no Egito do tipo, a gente vai sair do Egito agora? Então vamos, sabe? Que não tá envolvido na coisa toda, é isso? Ou que só tô ali porque... Isso, Maria vai com as outras, né? Já que o meu amigo tá ali, eu vou também, né? Afinal, eu vou ficar aqui, vou ser escravo sozinho no Egito, Sim, o texto não diz, mas é um povo, né? Eu acho que faz todo sentido. Do mesmo jeito que eu acho que também o texto não diz, mas faz todo sentido... Talvez não seja 100% das pessoas que estão aqui reclamando. É aquela galera barulhenta e tem o pessoal que fica em silêncio e prefere ficar na sua, igual hoje em dia. Acho eu que deve ter tido uma galera assim, né? Não sei. É a questão da celeuma, né? Junta um e começa a reclamar, daí vai pro lado, o outro entra no oba-oba. Sim. Né? Daí o outro entra também e aquilo cria aquela muvuca. Mas tem uma coisa que precisa ficar na nossa mente, que quando nós olhamos pro pacto de Deus com Abraão, ele tá fazendo um pacto de povo, né? De nação. Então a preservação da nação se dá pela graça de Deus e pela promessa de Deus que ele faz dele para com ele mesmo, né? Deus não fecha pacto com Abraão. É bem legal isso lá em Gênesis, né? Capítulo 15. Porque senão Abraão ia pisar na bola. É muito interessante isso. Pacto de Deus com ele mesmo. Então você vê Deus preservando um povo baseado no caráter dele. Não no caráter do povo. Graças a Deus, né? E que assim, bom. Demonstrando uma misericórdia infinita, né? Infinita. Pra derrubar todo aquele discurso de que o Deus do Antigo Testamento, ele era muito irado, muito bravo. Severo, né? Cara, não. Exatamente. E aqui, aliás, todo o trajeto do deserto, da tirada do povo, mostra isso. Né, mostra um Deus de provisão, um Deus que ainda age debaixo de graça, mesmo com um povo duro, difícil. Novamente, não digo que nós somos diferentes, acho que lá nós faríamos o mesmo. Também acho. Né? A gente não pode também falar, não faríamos. E como você falou, Carol, essa questão do joio, né, é bem comum. Até, inclusive, se você vai olhar na história dos reis, alguns momentos falam, esse fulano era filho de Belial. Você fala assim, peraí, filho de Belial, filho do diabo, e era um judeu. Então, não temia Deus em nada. Eu sempre leio como um cara irado, que mete o pé pelas mãos, assim, sabe? É uma pessoa que é meio revoltada. Sempre entendo isso. Um cara pronto pra guerrear, sabe? No mau sentido da coisa. Mas um cara que não temia Deus, né? Não tinha temor nenhum. Então, não tenho dúvida que tinha gente assim. E é legal o negócio do joio, né? Eu aprendi uma vez com um pastor amigo. Ele falou que estava pregando no interior, numa cidadezinha, e ele trouxe nesse texto do joio e do trigo. Nunca esqueci mais isso. Ele falou que estava conversando, ele usou o texto lá de Mateus, daí diz que no final dos evangelhos, no final um senhorzinho, simplesão do campo, ele, mas é isso mesmo, sabia? Isso é muito bom. Daí o senhor explicou para ele o motivo. Ele falou assim, olha, o joio e o trigo são iguaizinhos. Cresce iguaizinhos. E a diferença é que tem grão e o outro não, né? É um falso trigo, né? Só que eles crescem tudo igual, você não pode mexer, senão você estanca o trigo. Na semana, 2-3 semanas que antecedem a colheita, o joio dá uma esticada. Então, o trigo fica numa altura e o joio sobe 1,5 metro acima do trigo. Nossa. Ele dá uma esticada boa. Daí ele fala, daí a gente pegava o maquinário, colocava as hélices, trabalhava com grande colheita, né? Subia as hélices do maquinário, daí você cortava todinho o joio, jogava fora, depois você baixava a hélice e fazia o corte Olha do aí. trigo. Que legal. Então você só descobria a diferença
próximo. Na hora da colheita. Da colheita. É legal destacar isso, porque assim, são ilustrações que a Bíblia coloca que eram comuns para as pessoas da época, obviamente Exato. eles iam entender isso, e a gente não, a gente da cidade aqui, né, de sapato e tênis, pessoal, pé vermelho aí, Exatamente. que eu tenho saudade danada do interior, mano, mas assim, nunca trabalhei em lavoura para ter essa experiência. Mas é muito legal que a Bíblia ela se apresenta para as pessoas de um jeito simples. Muita gente acha que a Bíblia é Exato. complicada, tem palavras rebuscadas. Cara, não. A Bíblia é para as pessoas comuns entenderem mesmo. É. Sim. Igual a descrição, por exemplo, aqui do maná. Uhum. É muito louco, porque assim, olha, nos meus anos como pastor, estudando teologia, não consigo descrever o maná. Não adianta falar, um floquinho, isso, não sei. Os eruditos falam uma semente... Aliás, a própria Bíblia vai falar, né? Meio que uma semente de coentro, né? Então eles cozinhavam, eles faziam um pão, eles faziam o quê? Ou eles só comiam assim, como se fosse uma pipoca? É muito doido, né? Não dá pra descrever. Doidaço. Inclusive Sim. pra eles foi, né? Porque era algo, sim, fora do normal pra eles também. Tanto que o nome maná significa o que é isso, né? Que é bem legal o nome, né? Qual é o nome disso? É o que é isso. Olha que legal. Ô Tam, mas você falou aqui que possivelmente não era todo o povo, mas no versículo 2 fala que era toda a comunidade, hein? E comunidade como um todo. Eu tenho um pouco de ressalvas com todos na Bíblia, porque tem horas que significa só a maioria, tem horas que é todo, Entendi. e eu não tenho habilidades linguísticas pra ir atrás e nem paciência, pra falar a verdade. Então, assim, como um todo, eu leio assim, Tá bom. como um todo, a galera tava reclamando mesmo. E acho que é muito no que o Edu falou, né? Quando 2, 3 começa a reclamar, você vai na onda. É da natureza humana de fazer isso. Uhum. E eles vão reclamar com Moisés e o Arão, que rapidinho viram esse discurso e falaram: ó, vocês acham que vocês estão reclamando da gente, mas na verdade vocês estão reclamando de Deus. E a gente faz isso tantas vezes, né, com os nossos líderes e tudo mais. Nossa. E eu não tô falando só de líder de igreja não, tá? Sei lá, uma liderança no trabalho, uma liderança em casa, os seus pais, ou seja lá o que for. Muitas vezes, talvez, você esteja reclamando do próprio Deus, que foi quem colocou essa liderança na sua vida. Então, cuidado. O legal é que eles falam, lá no Egito a gente tinha as panelas cheias de carne, pão à vontade. E apesar da gente não saber exemplificar o que é o maná, eu penso muito no carboidrato, né? Já que a cordonize vai ser ali a proteína, o maná seria o carboidrato, entendeu? Então eu penso muito no pão e na carne, entendeu? Eu acho que dessa primeira parte é mais isso, né? Aqui ele já fala. Gente, olha que fantástico. Farei chover comida do céu. Gente, já pensou? Eles estão no deserto, né? Assim, a gente lê como uma história de fantasia. Parece super normal, mas, cara, não é normal. Não pode ficar na mente daquele desenho. Qual que é o nome daquele desenho que vai chover hambúrguer, uma coisa assim? Exato. Tá chovendo hambúrguer. Isso. Tá chovendo hambúrguer. É só um tipo de alimento. É só uma espécie de alimento ali. Mas Boa, é interessante. Não, e assim, eu gosto muito de contar essa história pras crianças, porque eu acho que a cabeça da criança, ela tá mais aberta pra entender essas situações do que a de um adulto, né? O meu filho, o meu filho mais velho, tá com 5 anos. E eu sou professora de EBD dele, da Escola Bíblica Dominical. Então, eu fui ensinar essa história pra ele. E é muito engraçado, assim, como a carinha dele vai ficando fechada, sabe? No sentido de que, isso tá acontecendo mesmo? E eu tenho uma pérola do Benjamin pra contar pra vocês quando a gente chegar na parte das cordonizes, tá bom? Tá bom. Tem um detalhe aqui que eu queria trazer, no finalzinho do texto que a gente leu, né? Uhum. Primeiro, assim, eu me colocando no lugar do povo, tá? De alguém que tava reclamando. De repente, vem os líderes que estão ouvindo toda hora eu reclamar. Eles falam, ó, você reclamou de Deus, já me dá, baixa a bola aí um pouco. Segundo, ó, Deus ouviu, tá? Inclusive, ele vai vir aí, tá? Aí, putz, cara, que raiz, eu fui reclamar. Eles sabem quem é Deus, eles sabem o poder de Deus. Sim. E aí aparece no verso 10, né? Enquanto Arão falava com toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. Cara, deve ter dado um medo danado ali, né? Deve ser, mano.
Enfim, a gente vai lendo, que bonitinho. Cara, bonitinho nada. Deve ter apertado ali, sabe? Não passava nem o Wi-Fi. Ele falou assim, agora o problema vai ser mais sério. Se eles reclamaram, agora vão ter que tratar direto com ele. Mas eu acho que é muito Deus ensinando as pessoas, porque na linha do que o Edu falou mesmo, né? Eles sabem que o que eles merecem aqui é um super castigo pelas murmurações. Mas Deus vem com o pão do céu, Deus vem com carne. E talvez até meio que frustrando as expectativas de castigo que o povo teve quando falou, Deus vai vir aí, cuidado. Então, também é um jeito do próprio Deus ensinar um pouco sobre ele mesmo pro povo. De quem ele é, da sua misericórdia, sabe? Do seu cuidado, mesmo quando você não merece o cuidado. E isso acho que tem que trazer para nós, seres humanos, a mesma lição. No sentido do nosso trato com o próximo. De nós termos a paciência que é necessária às vezes, da gente tratar as pessoas diferente do que elas merecem ser tratadas. Eu tinha uma ex-colega de trabalho, ela era irritada com quase todo mundo, os chefias, o caramba. E teve um Natal que ela saiu distribuindo cartões de Natal para todo mundo. E a gente ficou dando muita risada, porque ela teve a ousadia de escrever que nesse ano, Feliz Natal, e que nesse ano você receba tudo que você merece. Foi essa a frase dela, assim. Não quero, não. A gente ficou rindo muito, sabe? Mas tomara que Deus não me dê o que eu mereço. E eu espero que eu não retribua às pessoas o que elas merecem, mas que eu tenha pelo menos 1% aí da misericórdia, paciência e amor que Deus demonstra o tempo todo. Então, é Deus se mostrando também aqui. Com certeza. Exatamente. Tem uma musiquinha que fala, né? O tal do restitui, né? Eu quero de volta o que é meu. Eu não consigo cantar essa música, eu não quero nada. Eu não conheço ela, essa eu não vou pôr um insert não, tá? Pra deixar. Não, nem procure, não vale a pena. Porque o que me é merecido eu não quero de volta. Deixa lá, Deus. Por favor, Não quero isso, né? Mas aqui é um antagonismo também com a história deles, a breve história deles no Egito. Porque eles, quando foram reclamar do faraó, do peso, da opressão, o faraó fez o quê? Vocês estão reclamando, então agora vocês vão, além de fazer os tijolos, vocês vão buscar a palha para assar os tijolos. Lembra? Então, a experiência deles com o ditador, com o faraó era, se a gente fala que tá difícil, pesou. A mão do faraó vai pesar mais. Piorou, a perspectiva humana. E Deus mostra o contrário aqui. Olha isso. Deus que tinha todo o poder e capacidade de resolver tudo de uma vez. Vocês vão ver então o que é um castigo de verdade. E Deus faz o contrário. Ele abençoa. Deus se apresenta, mostra a sua glória e fala, então vocês vão, além de pão, vocês vão ter carne. E mais uma vez, né, falando sobre a questão do maná, né, falar de pão. Então, é muito assim, né, a gente fala, será que era um grão que eles pegavam, cozinhavam, faziam um assadinho ali, como se fosse uma tapioca? Aquele assunto lá da tapioca, né, se é comida de judeu ou não, né, faz tipo uma tapioca e já sai docinha ainda por cima, não tem que colocar mel, essas coisas por cima aí, tudo que engorda, né, que o povo fala, né, o povo fit, vão comer tapioca, porque tapioca é saudável, é pior que pão, mas deixa quieto, né, deixa pra outro assunto, porque o cara põe açúcar, põe doce, põe não sei o que, põe mais geleia, daí fica pior que pão. Mas talvez era um negócio assim, né? Um tipo de farinha que eles pegavam 2 litros, né? Por pessoa pela medida. Já fala, isso aqui é pra depois, né? Mas tudo bem. Fazia a medida lá e podiam fazer um pão. Olha que coisa legal. Pão e carne. Tem coisa melhor? Pois é, gente. Não, e vocês perceberam, no verso 3, a reclamação deles, ó. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. É exatamente o que Deus vai dar pra eles aqui. Carne então. e pão à vontade. Aí, ó. Mas Deus traz um teste aqui interessante, né? Também, a gente quase virou, mas não mencionei isso, né? Vamos manter-nos no bloco atual aqui. Isso. Olha, no 4 eu tô lendo aqui. O Senhor falou pra Moisés, né? Vejam, farei chover comida do céu pra vocês. Legal, a gente já falou. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. E aí vem a prova, né? Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. A gente vai se aprofundar um pouco mais lá na frente na reação do povo, né? Em relação a isso. Mas Deus já tinha falado, ó, eu vou mandar todo dia. Menos 1. E aí ele vai falar no verso 5, né? No 6º dia, colham o dobro, porque, enfim, tem o princípio do sábado aqui. Mas eu vou mandar todo dia. E vocês, se hoje vocês estão reclamando de fome, eu quero ver se vocês vão confiar em mim que eu vou mandar todo dia.
Deus não manda maná do céu pra gente hoje, mas Deus manda o nosso sustento financeiro. E às vezes você tá com o seu emprego aí, entre aspas, garantido, e meio que esquece que é Deus que tá providenciando isso pra você todo mês. Mas às vezes você tem, sei lá, uma intercorrência, você teve socorrer alguém por saúde ou alguma coisa, e é muito lindo de ver como Deus provê em momentos pontuais, específicos e perfeitos dentro de tudo aquilo que a gente sempre precisa. Para quem tem emprego fixo, isso é meio difícil de perceber. Pra gente que abandonou tudo aqui pra seguir no Ictus, é o dia a dia. Acho que a vida que a gente sempre ouve dos testemunhos de missionários que vão falar na igreja, sabe? Cara, eu não tinha uma coisa pra comer à noite, bateu não sei quem na minha porta e trouxe uma marmita. Sabe? É isso que Deus tá falando. Eu já mostrei quem eu sou, vocês já viram as pragas, vocês já viram abrir o mar, vocês vão me ver aqui daqui a pouco numa nuvem, e eu estou falando que eu vou dar comida pra vocês todos os dias. Então, não se preocupem com o amanhã. Isso vem aparecer no Novo Testamento, né? Não se preocupe com o amanhã. O amanhã eu cuido do amanhã para vocês. Vocês têm que se preocupar com o que é importante, que é dar glória a mim. É isso. Amém. É, exatamente. Acho que tá na hora da gente virar o bloco, seguir a partir do 11 até o 21. Então, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros, para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento, e quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. Gente, eu fui explicar essa parte da lição pro meu filho, na EBD. E aí ele falou: o que é uma codorna, uma codornize, né? Aí eu mostrei pra ele, entrei na internet e mostrei. Aí ele foi ficando cada vez assim mais pensativo, né? E aí ele: mãe, é tipo um pombo? Eu falei: filho, mais ou menos tipo um pombo, né? Pra visualizar. Aí ele: mas mãe, eles tinham que matar pra comer? Eu falei: sim, filho. Aí ele: mas não... Por que eles não compravam no supermercado? E assim, óbvio, uma criança de 4 anos na época foi super engraçado. Mas é isso, né? Deus mandou o alimento, mas o povo tinha que de alguma forma pegar ali a ave, né? Depenar, enfim, né? Não dá muitos detalhes, porque não é importante, né? Mas é engraçado você parar pra pensar, né? Leva ele numa granja, Carol. Depois num matadouro de bois. Aí leva ele no mercado e fala: ó, é a mesma coisa. Aí ele vai virar vegetariano. É melhor não, né? Esse povo aí tinha um pouco de
Tá vendo? Eu falo que tem um parente, se meu sogro ouvir isso, esse parentesco do judeu com o brasileiro, né? Porque, não, com os homens, né? Porque, ó, eu acho que é assim, a grande maioria. A gente gosta de comer churrasco e pão, não é isso? É assim também, Tan? É assim, pão. A gente tá bom, né? Não precisa nem do arroz nem na salada, viu, meninas? Pão e carne, mais nada. Mas daí, a gente fala, vamos fazer um churrasco. Pão e carne, tá ótimo. O máximo vinagrete. Daqui a pouco chega maionese, chega arroz, daí chega maionese, salada, arroz, isso, aquilo. E vira uma mega produção, né? Era pra ser tão simples, pão e E carne. aí sempre vem a frase, pô, mas ninguém comeu arroz, tá sobrando tanto arroz, então. Exato. Tá vendo, Carol? Tá vendo? Eu falo sempre isso. E nós temos um padrão bíblico aqui, ó. Pão e carne, tá bom, tá ótimo. O povo ficou 40 anos ali, ó, pão e carne, tava ótimo. Não, e quanta carne, hein? A gente tinha mensurado, eram 2 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Lembra? Mais ou menos, isso. Cara, Imagina. pra cobrir o acampamento, como diz no verso 13, de 2 milhões de pessoas. É. E eu fiquei muito esperando nesse texto a parte em que eles comeram, e aí Deus ficou irritado e deu uma praga pra eles. E não veio. Eu falei, ué, não é possível que não... Eu lembro que tinha isso na Bíblia, como que não tem, sabe? Fui uns capítulos pra frente, não aparecia, voltei. Cara, não achava, eu fiquei muito irritado. Aí... De fato, tem números e tem um salmo relembrando a época do Êxodo e tudo, que menciona também isso daí. Então, é um outro momento que Deus vai mandar essas codornas. Eu nem sei se números está falando de outro momento, porque também é logo depois que eles saem do Sinai. Se bem que aqui eles não foram pro Sinai ainda, né? Não. Já tem um tempo, porque eles estão reclamando, né? Vou dar um salto aqui histórico, né? Eles estão reclamando que eles já estão enjoados desse pão. Até chamam pão vil. Olha. A gente não quer mais desse pão vil. Tá faltando a carne, né? É... Daí Deus, opa, como é? Vocês não tem nem trabalho de... Tem o trabalho de pegar, né? É só pegar. É só ir na padaria ali de manhã, né? E é um pão vil, daí Deus trata com eles. Tá bom, só vou encher a barriga. E vou encher muito. Mas enfim, eu só falei isso daí porque se você ficou incomodado, não é aqui, tá? É mais pra frente que isso vai acontecer. Mas tem na Bíblia, assim, fica tranquilo. Tem. E tem uma coisa interessante também, que assim é uma baita lição pra gente. Porque é Deus sendo Deus que provisiona, né? Inclusive no texto aqui, ele usa eu ouvi, né? Deus que ouve. Ele nos dá a provisão e ele ensina uma coisa pro povo aqui. Porque normalmente é natural, você sempre quer juntar um pouco a mais, você sempre quer ter uma garantia. Sim. E a nossa cultura, né, trazendo pro nosso dia, nossa cultura nos ensina de berço, e dentro da igreja a gente ensina nossos filhos de berço que você tem que ter alguma coisa, você tem que ter uma provisão, você tem que guardar isso, tem que guardar aquilo. A poupar, né? E poupar porque você tem... E ó, é bem a cultura, nossa cultura capitalista, porque você tem que ter. Você precisa ter isso, aquilo, porque o que você vai deixar pros seus filhos, né? Deixa bastante, tá? Pra eles se matarem depois que você morrer. Mas tem que tomar um cuidado com esse discurso, hein, Edu? Porque isso aparece como algo bom em Provérbios, isso aparece como algo bom no Novo Testamento. A gente só tem que tomar o cuidado de falar que não é pra você viver a vida louca, ganhar o seu salário, gasta tudo e não guarda nada. Não é exato, não é ser um eremita também, não é essa a questão. Mas esse não pode ser a razão de viver. Isso. Essa que é a grande questão. É onde está o seu coração, né? É isso. Isso, Jesus faz em Lucas 12, né, ele usa essa parábola e ele faz uma sequência de textos, tá? Não pode ser lido só o finalzinho lá de Lucas, é uma sequência de histórias. As 3 parábolas lá. 3 parábolas juntas, as tríades, né? Se você perceber Lucas, você vai ver que sempre é assim, bem interessante, são tríades, né, amarrando uma outra. Mas a questão do provisionamento, e aqui Deus está dando pro povo uma informação, ele está falando assim, quem vai ser a sua provisão sou eu. Ele já tinha dito no bloco 1, né? Eu vou dar e vou dar todo dia. Isso. E quando Jesus fala lá, não se preocupe com o dia do amanhã, agora é Novo Testamento já. Aplicação para a igreja. O povo, não se preocupe com o dia da manhã. Cada bastaria o seu mal. E nós vivemos numa cultura que diz, não se preocupa sim. Você tem que ter a sua conta gorda, você tem que trabalhar igual um doido. E nós que vivemos num país que ainda, né, existe esse negócio de aposentadoria, e tem aquele discurso, né, eu preciso trabalhar muito, 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 porque quando eu chegar lá na aposentadoria, eu vou aproveitar a vida, vou viajar, vou fazer não sei o que, vou fazer tour, vou... Às vezes nem é isso, eu não vou conseguir mais trabalhar. E como que eu vou viver? Nem tem, assim, finalidades tão nobres, além de só sobreviver.
Exato, sobreviver. É bem isso aí, você falou tudo, sobreviver. E quando o cara chega lá, ele não tem mais vida pra isso, não tem saúde mais pra isso. Tudo que ele tem, ele gasta com remédio. Muitas vezes. E plano de saúde. E não viveu. E o princípio bíblico, inclusive do Novo Testamento, é entendermos que nós não somos desse mundo. A nossa visão não é deste mundo. Então, Deus me dá trabalho, me dá condições, me dá saúde, e eu preciso entender que tudo isso que Ele me dá é para que eu possa cumprir a grande comissão, né? Muitas vezes conhecida como a grande omissão. Infelizmente. Nós não estamos nesse mundo por acaso. Né? Então, enquanto estamos aqui, ali tem um gerúndio no texto lá de Mateus, né? Indo, né? Enquanto eu estou vivendo aqui, eu tenho que fazer discípulo. Não é uma ordem para pastores, para pregadores, para teólogos, para seminaristas. É uma ordem para a igreja. Para todo mundo. Quando eu tenho essa visão, aí muda a minha perspectiva de vida, minha perspectiva de finanças, de generosidade, de como eu vivo a vida, de prioridades. E eu começo a aprender a depender de Deus. Porque assim, a questão não é a minha capacidade de juntar ou de ter. Inclusive, se Deus me dá habilidade, inteligência para que meu trabalho gere dinheiro, eu começo a entender que eu posso usar isso pro bem do reino. Não para dizer o quanto eu tenho de poder. E o bem no reino, nesse caso, é compartilhar isso com projetos, com igrejas, com missionários. Sim, assim, se Deus te dá muito, é uma oportunidade para você ofertar muito em várias frentes diferentes. É muito legal mesmo. Em várias frentes. Pouca gente pensa assim. Inclusive, a minha mensagem no domingo foi esse link, que às vezes não é feito, né, da história de Abraão com a igreja, e a ordem de Deus para Abraão é um antagonismo também com o capítulo 11 de Gênesis. Eu sei que nós estamos em Êxodo, né, mas só para dar o link. 11, o povo se reúne, coisa boa, em certo sentido, mas não era a ordem de Deus, para dizer somos grandes, somos poderosos. E Deus quebra isso com a confusão de línguas e ele encontra Abraão e fala, você vai ser grande também, mas com um objetivo. E aí é muito legal, ele fala ser bênção. E qual que é? Esse mesmo princípio segue para a igreja. Né? Qual é o nosso objetivo? Ser bênção. Amém. Né? Então, cabe muito bem esse encaixe aqui de entender que a ordem de Deus não era eu posso ter mais. Então ele quebra isso logo na provisão, no básico. Eu vou te dar o necessário. Você não precisa se preocupar com o restante. Pois é. Apesar de todo esse seu discurso bonito aí, Edu, eu, no lugar, ia ter guardado pro dia seguinte. Tenho que reconhecer isso. Provavelmente eu também. Isso que eu tô falando é do ser humano. Porque, cara, eu tô no meio do deserto, surgiu uma nuvem que, sabe, e eu, cara, consegui um pouco de água, eu consegui uma comida que surgiu do nada. Cara, não sei quando eu vou ter de novo isso aqui. Eu vou juntar o máximo, porque não vai acontecer de novo, porque eu tenho que ter minhas provisões, porque eu vou continuar andando no deserto. E como bons judeus, vou guardar porque eu vou vender no dobro do preço amanhã, que alguém vai querer comer um pouco mais. Eu tava nem pensando no vender, Olha né? isso. Mas assim, a gente fica irritado, né? Aqui no chat, a Mari Santos até brincou, né? Meu filho sempre diz que ele quer voltar no tempo pra dar uns tapas naquele povo. Cara, eu seria um dos que ia apanhar ali, com certeza. Eu também, Nós faríamos iguaizinhos, assim, não é esse momento aqui de reflexão, não é pra dizer assim, olha como nós somos diferentes, como só eles erram. Não, nós faríamos igual, ou pior. Sim. E não é muito legal a parte, eu chamo de milagre mesmo, né? Nessa parte que cada um pegue 2 litros, né? Aqui tá transformado aqui a medida para o que a gente consiga entender, mas se não me engano lá era um homer, né? Isso. Que é a medida padrão para eles lá, enfim. Em torno de 2 litros, isso não importa muito pra gente, mas eu acho um milagre que as pessoas não tinham a garrafinha PET ali de 2 litros, sabe? Pra encher. Era mais ou menos olho. Então, assim, 2 para mais, 2 para menos, um pegou 1.800, um pegou 2.200. E quando eles foram colocar na medida, sei lá, na sua tenda, alguma coisa assim, dava certinho. É um milagre isso, assim, é Deus provisionando até isso, ó. Não vai nem sobrar nem faltar, é o que o texto fala. O Novo Testamento vai usar esse mesmo texto mais uma vez, né? Se não me engano, falando sobre ofertas, né? E, cara, quanto mais você der, não vai faltar, sabe? Enfim, eu acho muito lindo mostrar os milagres de Deus até nos detalhes. No próprio Pentateuco, quando eles terminarem de atravessar o deserto, Deus vai lembrar eles, olha, vocês perceberam que nem as sandálias, nem as roupas de vocês envelheceram nesses 40 anos que vocês estavam andando no deserto? Isso é fantástico. Sabe, Deus tá cuidando de
cada detalhe. E a gente perde esses milagres no caminho e acho que vale muito a pena, se a Bíblia colocou aqui, a gente dá um destaque pra isso também. Uhum. O que me faz pensar que Deus faz dos seus mini milagres, se é que eu posso chamar de mini, né? Hoje em dia, quantas vezes pra mim, pra minha família, pros meus filhos, em situações idiotas até. Cara, caiu coisa na rua e eu podia estar embaixo e podia ter me acertado e não me acertou porque eu amarrei o tênis antes. Sabe, uma coisa besta desse tipo? Mas Deus tá senhor da história, ele continua e vai continuar sendo e olhando pra gente, sabe? E não necessariamente a gente vai ter ali a resposta, né? Opa, parei aqui pra amarrar o tênis e caiu a marquise na minha frente. Às vezes você nem vai saber o que aconteceu, ou você nem vai ter a resposta, mas é isso. Exatamente. E aí eu achei interessante aqui que ele fala, né, que o maná que não era consumido, ele derretia, né, no sol. Isso, olha, Ó, vai de manhã que vai acabar, né? né? Eu ia deixar pra frente, Carol, mas já que você mencionou isso. No 6º dia, a gente vai ver daqui a pouco, não tem maná. Aliás, no 7º, né? Isso. Você tem que recolher o dobro no 6º. E lá, uma das orientações é: você pode cozinhar, você pode assar. Eu falei, cara, mas o sol derretia esse negócio. Como é que eu vou cozinhar? Como é que eu vou assar aí, vai? Milagre de novo? Não sei, mas eu acho muito impressionante que passa no fogo e tudo bem, mas o sol vai lá e... assim, claramente é Deus falando, ó, vocês têm que vir buscar de manhã, não venha tarde, sabe? Acordou, é a prioridade do dia... vai atrás dos seus víveres, pra usar uma palavra bonita, que aparece em livros chiques aí, né? Vai atrás dos seus víveres aí, do seu sustento do dia, porque, sei lá, deu 10 horas, 11 horas da manhã, não tem mais. Nem sei se chegava tudo isso aí. É o que a gente chama na teologia de cocriação, né? Deus não vai fazer por você aquilo que você tem capacidade, que Ele deu pra você fazer. Ele vai te instruir, mas vai. Ele coloca a responsabilidade sobre você. Então, o povo não estava ali também para ficar deitado na redezinha, né, esperando o dia passar até a próxima vez que a nuvem falava, vamos levantar. Então, parece que eles tinham todo um processo, inclusive para imaginar o tanto de gente, né, eles precisavam ter algumas rotinas ali para inúmeras coisas, saneamento básico e tudo mais, né? 2 milhões de pessoas, né? Imagina. Sim, imagina. Para preparar, para pegar isso, para tudo mais. Acho que ele é bem organizado. Sim. E só para não dizer que a gente não disse no lugar certo, né? No verso 15 diz: quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: maná? Que é isso? É isso aí, maná. Eles não tinham a menor ideia do que era isso. Que isso? Qual vai ser o nome disso? Que isso? Boa. Eu li um comentarista e infelizmente ele teve que fazer esse comentário, né? Eu nem lembro onde foi que eu li. Mas ele falou, olha, tem muitos estudiosos aí que eles tentam explicar cientificamente o maná, como já tentaram tudo até agora, né? Não dá, tá? Ele usa palavras rebuscadas e tudo. Ó, não dá pra dizer que era uma geada da época do ano e que isso... Cara, ele começou nesse dia, ficou por 40 anos e ele acabou no dia em que eles celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida, sabe? É Deus, aceita, é que é Deus, não tem natureza, não tem... É Deus que falou, ó, tá aqui esse negócio e é pra vocês, é abençoar a vida de vocês e depois não faz mais sentido, então não vai ter mais. É isso. Mas é triste pensar que tem que ter um comentarista cristão que vai falar, ó, galera, parem de procurar coisas que não devem ser procuradas, porque é de Deus. É milagre mesmo. É o piolho de plantas que eles falavam. Manada tamargueira. Não, e a quantidade que veio também, né? Não veio para 5 pessoas. Exato. Bom, Deus fez estragar o maná que eles tentaram, que eu tentei guardar, vou me colocar ali na situação, o que vai gerar uma certa desconfiança mais adiante ainda, mas é pro próximo bloco. Mas a gente não pode esquecer que a comida que eles guardavam, ou que eles guardaram, ela estragou, né? Ficou cheia de vermes e, gente, não gosto nem de pensar nisso. Cheirava muito mal, o que fez com que Moisés ficasse furioso com eles, né? Por que, Carol? Porque eles não estavam obedecendo, ué. Mano. Pô, falei já 1000 vezes aqui. Parece que
Assim, acabou de acontecer um milagre. 2, veio as codornas. Pô, parece que Moisés não era pai. Poxa vida. Exato. Você falou, né, Carol, sobre a questão da proteína, né, e do carboidrato. É interessante, porque se estragava e saía bicho, a gente vai encaixar aí uma levedura, talvez, aí, que rolava nesse alimento aí. Então tinha todos os nutrientes necessários para a boa vida organismo, desse né? povo, né? Lactobacilos vivos, será? Lactobacilos vivos. O cara não tinha um Brastemp para armazenar, se deu mal. Sim. Não tinha nem sal, Até tinha, mas não achava tomada, né? Não achava tomada. Ai, como a gente fala besteira, né? Vamos pro bloco 3? Bora. Vamos lá. Vai lá, Edu. Você pega a partir do 22. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: "Foi o que o Senhor ordenou? Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado ao Senhor. Portanto, assem ou coziem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã." Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. E Moisés disse: "Comam o alimento hoje, pois é sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão." Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: "Até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar aonde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia." No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: "É isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim, as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito." Moisés disse a Arão: "Pega uma vasilha, encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras." Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra aonde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Haha, eles tinham uma vasilha para medir o maná. Eu acho que podia ser aqueles tipos de vasilhinhas, tipo cabaça, né? Porque tinham que ter de água também, pessoal, algo assim. Uhum. E eu tenho que dizer que apesar de eu ter, no bloco passado, ter sido um dos que ia guardar, aqui no sábado eu não ia não, tá? Aqui já ia estar... Ainda mais vendo que não criou bicho. Né? O que já é um novo milagre, que provavelmente os vermes também estavam guardando sábado aqui, e não foram a comida. Aí eu já ia falar, não, tá, acho que agora eu já entendi, Deus. Mas parece que alguns não entenderam não, né? Não, as pessoas, sei lá, parece que elas não entendiam o controle minucioso que Deus tinha da situação, né? Enfim. E o texto mostra mais uma vez esse conceito que eu tinha comentado anteriormente do trabalho, né? O povo tinha o que fazer, porque quando ele novamente frisa a questão do sábado, e é bem legal quando ele fala que entendam, né? No verso 29, né? Se que vai falar um pouco mais, mas o sábado é um presente. Ah, eu achei tão bonito isso. Porque até hoje, né, quem estuda o sábado
coloca como um peso, coloca como uma obrigação, como um respeito à lei. Cara, não, é uma bênção o sábado. É um presente pra você, desfruta. É assim, te deu um presente, você não tá usando, sabe? Desfruta desse presente. Sim. É. E vocês enxergam esse povo como fuxiqueiro aí? Ou ou só um povo que entendeu o zelo de Deus e tá preocupado com um potencial castigo pra comunidade? Eu acho que é o primeiro, tá? É. Conhecendo o ser humano. Pois é. Ó, ele foi lá, hein? Ó, ele tá pegando 2, hein? Não era pra pegar só pra um dia? Por que tá pegando pra 2 dias aí? O pior é que eu tenho certeza que se funcionasse na semana seguinte, esse reclamão seria um cara que ia pegar 2 dias. Sem dúvida alguma. Agora, uma coisa que não é explicada aqui no texto, mas a gente já conhece, a gente sabe, né? Eles não tinham maná no 7º dia, né? Mas ainda não tinha sido estabelecidos os 10 mandamentos, né? Então ainda não tinha aquele dia do Senhor, né? Propriamente dito. Eu acho que ele não estava formalizado, Sim. mas já estava sendo apresentado o conceito há muito tempo. Na verdade, esse conceito já aparece na criação, né? Com Adão e Eva. Mas é bem legal de mencionar isso mesmo. Não era lei marcial, né? Não era uma lei levada à nação, mas já era cultural. E interessante pensar, enquanto no Egito, por mais que isso estava já no coração, veio lá do Gênesis sendo ensinado para a família, e no Egito, 400 anos, vivendo como escravo. Trabalhando de sol a sol, né? Acho que não tinha. Sol a sol. Então, novamente, de sol a sol, sendo colocado a trabalho forçado agora. Reclamaram da comida que tinham e agora Deus está dando para eles comida e descanso. Comida e um dia para descansar. E acho que eles nem peregrinavam nesse dia, né? Porque tem a questão de, fiquem parados, né? Sim, exatamente. E apesar, também indo mais pra frente, apesar do maná derreter, né, sob o sol, enfim, durar apenas algumas horas por dia, foi um vaso de maná que foi pra Arca da Aliança, né, lá na frente. Cara, eu fiquei pensando, se ela tivesse por aí ainda, é bem possível que o maná estaria inteiro ainda, viu? Porque é um negócio de Deus. Porque, assim, o maná estragava em um dia. Ah, não, por 2 dias no sábado. E ali, cara, na arca, sabe? É um ambiente estéril? O que é? Porque é um negócio que Deus preserva. Uma comida, cara. Você coloca um pedaço de... Trazer pros dias de hoje, né? É pão mesmo que seja, pra ser mais parecido. Coloca um pedaço de pão aí dentro de um pote e deixa 1 mês. Pra você ver o que acontece. Você perde até o pote se brincar. Eu acho que essa pergunta fica legal, hein? Pro último... Quando fechar Êxodo lá, pra saber onde está a Arca da Aliança. Mas todo mundo sabe que o Indiana Jones achou, não foi? Já matou? Eu falei, poxa, mas ele achou. Inclusive, a Carol tava conversando comigo um dia desse e falou que não gostou da última. Carol, eu gostei. Última mesmo, não o último. Do Indiana Jones? Opa, muito legal. Muito legal. Faz várias alusões ao primeiro. Sim. Sem spoilers. Foi melhor que o quarto. Sim, não, Não, o quarto não existe. Não existe. Eu prefiro fingir que aquilo lá foi um sonho que eu tive. Um pesadelo, né? É isso aí. Mas o último foi muito nostálgico. Pra quem viveu os anos 80, já que você falou do Ben, né? Com o nojinho das codornizes, dá pra lembrar naquele banquete. Quem assistiu aquele primeiro filme ou foi o segundo, né? Que eles vão pro banquete e tem várias cobras enroladas lá na mesa e cabeça de macaco. É do 2. Do 2. Daí eles cortam e sai um montezinho de cobra. Cultura, né? Cultura. Pois é. Mas assim, eu tinha codornas quando era criança, viu, cara? Sério? Meus pais compraram 6 e a gente enchia a geladeira de ovinho de codorna. Que legal. Então, pra mim, assim, sempre foi uma leitura com uma imagem pronta. Olha aí. Codorna, aquela lá. Eu não gostava que a maioria das traduções põe codornizes, que sei lá. Mas, enfim, é uma codorna. Será que eles guardaram algumas pra ter ovo? Acabei de pensar isso.
gerou uma discussão bacana na minha casa, porque a gente foi conversar sobre isso e Codorna é da família dos Perdizes. E tem um bairro muito, muito tradicional em São Paulo, chamado Perdizes, que foi homenageado por um barão, se eu não me engano, que tinha criação de perdizes. E aí o bairro legal. ficou em homenagem. Então foi assim, cultura inútil, mas que no final, né, é legal. A gente vai ensinando no É caminho, nossa isso aí. história. História da nossa Exato. cidade. Muito legal. Exato. Acho que é isso, né? Faltou algum pedaço? Não. Creio que não. Então, muito bem. Semana que vem a gente vai voltar, capítulo 17. Nem li ainda o que é, mas muito provavelmente o povo vai reclamar de alguma coisa. Que até o final. E a gente vai tirar algumas lições percebendo que a gente faria a mesma coisa ou Pior. algo muito similar a isso. Uhum. Mais uma vez a Bíblia segue batendo na gente e acho que é importante pra gente entrar dentro do molde que Deus espera que a gente entre. Teve um professor no seminário que ele falava, olha, a Bíblia compara nós a barro e Deus como o oleiro, né, o que molda. Uhum. Deus tem um molde que ele vai colocar o barro. Se a gente vai ser um barro maleável, que ele só a gente vai colocar gentilmente ali dentro, ou se ele vai precisar usar umas marretas pra colocar a gente ali pra dentro, depende da gente, não depende de Deus, não. É isso. Muito legal. Perfeito. Muito bom. Beleza, foi muito bom estar com o Edu de novo, com a Carol, fazia tempo que eu não os via. Carol a última vez foi visitar Na maternidade. na maternidade, quando o Natanzinho nasceu, né? Eu realmente espero que os dias aí sejam cada vez mais fáceis e daqui a alguns meses você tenha essa memória, não como o povo tinha aí... Aliás, é como o povo tinha, né, do Egito como algo bom, que você tem essa memória aí como algo maravilhoso e bom e Sim. tudo. Mas por enquanto você tava passando uns Tô no olho do perrengues aí. furacão, por enquanto. Isso é uma coisa legal. Outro dia eu tava ouvindo uma das nossas entrevistas dentro do Ictus Podcast. E na época meu filho mais velho tava com 3 anos. E eu tava vivendo uma fase com ele naquela época. E hoje já é outra fase. Pra quem não tem filhos, não quero desanimar, mas hoje são outros problemas. Mas também são outras alegrias. Nada substitui o amor de pegar no colo, né? Diz aí, Carol. Com certeza, e isso aqui acaba virando um diário pra gente, nós que estamos aqui gravando, é um diário, então hoje os filhos de vocês, nossos filhos são pequenos de um modo geral, né, não chegaram à maioridade ainda, mas isso vai mudar daqui a alguns anos, e a gente vai poder... Ia mudar rápido, viu? Quanto que tá o seu mais velho, Edu? Vai fazer 14 agora. Então, o Lucas... Agora em abril. O meu Lucas, né? Ele vai fazer 14 em março, olha só. Eu não sei como tá a altura do seu, mas o meu passou, a Renata passou... Ele tá a 1 centímetro de alcançar a pessoa mais alta da família da Renata. Uau! E assim, a gente teve aniversário da minha cunhada essa semana. E ela falou, olha a foto de 2 anos atrás. A foto do bolo, aquela tradicional. Sim. É outra criança, cara. Então. Em 2 anos. Pois é. É assustador. Então, é muito que a Carol fala. Eu já vinha cantando essa bola desde o começo, né? O legal vai ser que a gente coloca muito da nossa vida dentro das conversas. Vai ser ouvir isso no futuro. Talvez até os nossos filhos ouvirem e falar, olha, pai, como que eu era. Olha como você pensava as coisas. Enfim, Deus abençoe a gente até nesses detalhes, para usar o que a gente falou um pouco nisso. Exato. Se a gente não tem a paciência de escrever um diário, a gente tá gravando em áudio, olha que beleza. O meu já chegou na mãe. Não é fácil. Esses dias estavam na briga lá, não é difícil. Eles estavam na briga lá se já tinha passado ou não, né? Mas já chegou. Eu passei isso em novembro. Não passou, e vai na parede, régua. Não passou, filho, não passou. Hoje já tem uns 4 dedos assim. Pois é. Um negócio surreal. Isso é muito legal. Mas essa fase é muito interessante, né? Porque até pouco tempo atrás você tinha seu bebê, seu menininho ali. Daqui a pouco você abre a porta do quarto e tem um ser que você não sabe quem é. Da onde vem essa pessoa, né? Na sua casa? Da onde apareceu? É o filho adolescente, né? Tudo mudando, né? Muito legal. É uma experiência muito boa. E a gente tá mudando, a gente tá ficando velho, né? A gente talvez não perceba tanto, mas... Meus cabelos brancos, mas tá bom, gente. É isso. É isso, já falamos muita coisa aí. Fica os recados finais aí pra vocês. Sejam apoiadores do Ictus, por favor. A gente tem um sistema de financiamento coletivo no Catarse, catarse.me/Ictus
Ictus se escreve ICHTHUS. Você pode fazer também doações via Pix, seja um Pix avulso ou seja o Pix recorrente, que agora existe essa ferramenta aí. Você pode cadastrar um Pix e fazer a recorrência conforme você quiser lá dentro do seu aplicativo do banco e de qualquer valor, tá? E nos 2 formatos aí. Isso vai abençoar muito o nosso ministério e garantir aí talvez que a gente continue existindo até, se Deus quiser, o final da Bíblia. Acho que é isso. Venham com a gente pro Discord conversar, a gente ama. Obrigado pela galera que tá aqui no Discord ouvindo a gente. E semana que vem a gente vem com um novo capítulo do Leitura Bíblica Comentada. Até mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. É um prazer estar aqui de volta nesse projeto incrível e que Deus nos abençoe. Até semana que vem. Obrigado por você que ouviu, você que nos acompanhou aqui ao vivo e você que vai acompanhar em algum momento da história aí. E nós nos encontraremos novamente, para não perder o costume, na próxima semana, nesse mesmo bate-canal. Horário não sei, mas o bate-canal é o mesmo. Grande abraço a todos.